Olá, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2020, vim aqui fazer esse momento aqui de oração e ao mesmo tempo que eu faço algumas orações, orientando os irmãos, falando de alguns motivos pelos quais os irmãos podem orar e podem clamar a Deus no seu tempo de oração aí nas suas casas. Então quero começar esse momento aqui, tentando ser o mais objetivo possível, né? Não tão longo como talvez tenha sido aí alguns dias atrás, mas já quero fazer uma oração, em seguida ler o texto e passarmos aqui por alguns motivos. Ó Deus, somos gratos pela Tua misericórdia que todas as manhãs se renovam sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o nosso Deus, nosso rochedo, nossa fortaleza. Bendito seja o teu nome. Por mais uma vez, eis-nos aqui para buscar a tua presença, para orar, para exercitar a nossa fé no Senhor através da oração, Senhor. E queremos pedir, Espírito Santo de Deus, leva-nos a orar como convém. Leva-nos, ó Deus, a pedir aquilo que o Senhor deseja que peçamos. Leva-nos a orar conforme a vontade do Senhor. E desde já, ó Deus, o que iremos apresentar chegue diante do trono da graça, como aroma suave e agradável. E o Senhor, ó Deus dos céus, graciosamente responda, atenda a oração que vamos fazer e que vamos apresentar diante do Senhor. Pessoas, situações, ó Deus, tudo apresentamos diante de Ti. Portanto, Pai, consagro este tempo e esse momento ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero compartilhar aqui alguns versículos de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 em diante. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Um texto bastante conhecido, não é, queridos? Tiago 5, do 13 até o 8, do 13 até o 18. Eu começo aqui fazendo a pergunta do texto. Tem alguém sofrendo aí? Você está sofrendo? Tem alguém que você conhece que está sofrendo? O Tiago nos dá um caminho. Ore. Faça oração. Está alguém alegre? Louvado seja Deus. Alguém feliz, contente, agradecido? Ele diz aqui, cante louvores. Ore cantando. Ofereça cânticos em ações de graças ao nosso Deus. Está tudo bem, a felicidade está reinando. Então, mesmo assim, ore. Cante louvores a Deus. Coloque um louvor, coloque um hino, ou sai do seu coração voluntariamente um cântico de louvor ao Senhor em forma de oração. Está alguém entre vós doente? Tem alguém doente aí? Tem alguém doente na sua família? Tem alguém doente na sua casa? Tem alguém doente entre os seus familiares? Aqui, esse contexto de Tiago fala, olha, chame os presbíteros, faça oração. De modo geral, podemos usar esse texto e dizer, está alguém entre vós doente? Faça oração também. Se está alguém sofrendo, ore. Se tem alguém feliz, ore cantando. Se está alguém doente, também ore. Não vou entrar nos pormenores aqui do texto,
mas uma das ideias principal é qualquer circunstância e situação que envolva você, sua casa, seu lar, sua família, sua igreja, pessoas, indivíduos, a palavra é faça oração. Diz mais à frente, versículo de número 16, o que não podemos fazer pessoalmente, mas o versículo 16, depois de falar para confessar os pecados uns aos outros, ele diz, orai uns pelos outros. Não podemos fazer isto pessoalmente, mas nós podemos fazer isto, irmãos, mesmo distantes. Eu tenho uma lista aqui com o nome de todos os membros da igreja e eu estou orando por eles. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que você também esteja orando por mim e pelos demais irmãos. E assim podemos sim orar uns pelos outros. Por que que nós podemos orar? Por que Tiago diz que quem está sofrendo ore, que se alguém está alegre também ore, se alguém está doente também ore, porque muito pode, final do versículo 16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus, na sua providência, pode usar as orações dos justos, as orações dos santos, para dar novos rumos a vidas, a situações, a pessoas, a indivíduos. Há um contexto de Números capítulo 11, no versículo de número 2, o povo murmurou, o povo pecou contra Deus e Deus mandou fogo e pegou fogo em parte do arraial. E aí diz que Moisés orou ao Senhor pelo fogo e a frase diz assim, e o fogo cessou. Por conta da oração de um justo e mostrando a eficácia na providência de Deus, ele usou aquela oração para fazer cessar o juízo dele sobre, naquele momento na história da nação de Israel. Deus pode usar de misericórdia para com o povo dele, para com pessoas que o temem, em resposta às suas orações. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus pode curar alguém por misericórdia pelas suas orações. Deus pode mudar um quadro, usar de misericórdia na vida de um crente, de um descrente, de acordo e conforme as suas orações. Muito pode, por sua eficácia a súplica do justo. Senão Deus não nos mandaria orar, irmãos. Se Deus não faz algo através da oração, não há o porquê orar, mas Ele faz. E a Escritura nos estimula a termos uma vida, uma prática de oração. Quer um exemplo? Versículo 17. Elias olha a eficácia, ou como pode, de fato, por sua eficácia, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Um exemplo, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e diz aqui que ele orou com instância. Para quê? Para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Quer um exemplo? O apóstolo Tiago nos dá. Quer um modelo? Ele também nos dá. O modelo é o nosso profeta, o nosso irmão Elias, que tinha uma vida consagrada de oração, que sentia uma vida consagrada a Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, não é só porque vivemos este tempo, mas a vida do cristão deve ser uma vida de consagração a Deus. Eu rogo e oro que a minha casa, que a minha família, que você e a sua família, todos estejam em constante oração e consagrando a sua vida em oração ao Senhor. Porque muito pode, tem poder a oração de um justo. Deus pode fazer milagres através, irmãos, das nossas orações. Deus pode atender o seu pedido aí agora. Clamemos a Deus, não deixemos de orar. Creia nessa verdade, aqui não é uma promessa. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É uma verdade, mais do que uma promessa, é uma certeza que a Escritura dá a mim e a você. Eu vou orar, depois você pode reler melhor essa passagem e meditar mais nela. Senhor dos exércitos, obrigado por nos encorajar a uma vida consagrada de oração. E queremos te agradecer, porque neste tempo eu creio que o Senhor tem nos incomodado a orar mais do que orávamos.
E obrigado por nos lembrar nesta noite de terça-feira, sim, que muito pode a eficácia na oração de um justo. Sim, a eficácia na oração de uma pessoa consagrada ao Senhor, a eficácia na oração de um salvo, a eficácia na oração daquele que teme ao Senhor, que possamos crer nesta verdade e orarmos com mais intensidade, com mais, ó Deus, fervor, com mais ousadia. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero aqui, irmãos, brevemente falar os nomes dos irmãos da igreja para você vai ver esse vídeo e conforme eu for falando, você vai trazendo à mente essa pessoa e vai depois orar por ela. Aqui eu vou nominalmente aqui, em ordem alfabética, a Ana Clara, filha da Michele, a Ana Júlia, minha filha, a Ana Maria Cabral, né, que recebemos recentemente na igreja, o Anderson, a Ana Clara, filhinha do Paulinho e da Fabi, o Benjamin, filhotinho, né, o segundo, né, o do meio, digamos assim agora, do Lucas e da Laura, a Aninha da Laura também, a nossa irmã Berenice, a nossa irmã Cássia, a nossa irmã Cláudia, a nossa irmã Cristiane, a nossa irmã Daniela, louvamos a Deus pela vida dela e do Renato, a nossa irmã Denise, a Edneuza, a Eleni, a Eliane, a Estherzinha, a Fabiana, o Felipe, filhinho da Daniela e do Renato, o Gabriel, da Edneuza, a Guilhermina, da Suelen, o Isaac, a Dona Ivone, a minha sogra, a Isa, esposa do Roberto. Vai trazendo a sua mente aí, visualizando essas pessoas. A Júlia, filhinha da Dani e do Renato, o Caleb, a Laura, a Luana, filha do Paulinho e da Sandrinha, o nosso irmão Lucas, o nosso presbítero Luiz, a Manuela, filha do Paulinho e da Fabi, a Marcela, e aqui junto com a Marcela, ore pelo Daniel, seu esposo, a Dona Roxa, a Marjorie, filhinha do Paulinho, o Maurício, a Márcia, né? A Marcinha também, a Michele, o Miguel, filhinho da Yanara e do Sandro, o Miguel, filho do Rafa e da Meire, o Osvaldo, né? Eu chamo o Osvaldo da Di, né? Oremos por ele também, o Osvaldo, esposo da Cristiane, o PH, o Paulo Henrique, o nosso presbítero Paulo também, o Paulo Roberto, nosso diácono Rafael, a Rafaela, filhinha da Yanara e do Sandro, também a Raquelzinha, né, filha do Rafael e da Meire, a irmã Rita, esposa do nosso irmão Anderson, o Roberto, a Rosimeire, a Meire, o seu Salu, estou com saudade, seu Salu, Deus abençoe, na verdade todos, não é, irmãos? A Sandrinha, a Suelen e aqui na nossa lista por último a Yanara. Lembrando de pessoas que sempre estão conosco, a Vera pediu oração essa semana por um sobrinho dela que está em Goiás. Oremos pela Lourdes, pela Elita e pelo seu esposo, o Claudemir. Então, que esses nomes, essas pessoas venham aí à sua mente e você possa colocar essas pessoas na presença do Senhor, tá bom? Bom, motivos aqui específicos. Foi pedido, né, pelo WhatsApp, né? A nossa irmã Meire pede oração pelo Joaquim, que é um primo dela que mora em São Paulo, está com Covid. A Dani, esposa do Renato, pede oração por uma tia do pai e também uma prima do pai. As duas estão com Covid e a prima está entubada, né? Então, peçamos misericórdia do Senhor. Um motivo de gratidão pela vida do tio da Dani, que chama Reinaldo. Nós oramos semana passada, ele já está em casa. O Oswaldo Dadi continua pedindo oração, né, por conta de uma situação familiar e também foi mandado embora do emprego, embora tenha o seguro-desemprego, etc. e tal, porém carece das nossas orações. O casal de missionários que falamos, o Felipe, que está na UTI na Itália, com Covid, a sua esposa chama Cristina, está em casa,
também com Covid. E aqui lembremos do Celso, da Ellen e do Tomás, nos Estados Unidos, onde temos notícias, graças a Deus, estão bem. O Júlio, né, que a esposa faleceu recentemente, muito conhecido do nosso irmão Paulo Henrique, ele está em casa, graças a Deus, e louvamos a Deus por estar se recuperando. Oremos pela saúde do Toninho, que falei semana passada, ele é cunhado do Visley, ainda está na Santa Casa. Irmãos, intensifiquemos nossa oração pelo pai do Roberto, está na mesma, né? Nenhuma reação neurológica, está lá na UTI de modo assim parado, né? Sem reação alguma. E peço também oração pelo Roberto, conversando com ele, para administrar esta situação, administrar as coisas do pai e também para ele administrar uma situação no trabalho. Coloque a vida do nosso irmão Roberto na presença do Senhor. Continuemos orando pela Sueli e o Leonardo, né, os filhos da irmã Liette, passando ainda pelo luto, que Deus tenha misericórdia deles. Eu peço que os irmãos estejam orando pela nossa igreja. Nunca é demais orar pela nossa igreja. Nós estamos reunindo, mas nós existimos, irmãos. Então oremos pelas famílias, né? Coloquemos as famílias da nossa igreja nas mãos do Senhor. Oremos por fortalecimento espiritual, mesmo distantes, não podendo comungar, estarmos juntos. Oremos pelo sustento das nossas famílias, da nossa igreja. Oremos por um avivamento, mesmo que não nos ajuntando. Deus tem o poder de fazer isto. Oremos para que os empregos dos irmãos sejam mantidos, os recursos financeiros também sejam mantidos, que cada família continue tendo equilíbrio na área financeira. Pedimos também oração pela Edneuza, pelo o Gabriel. A Edneuza, conversando com ela, está meio receosa de sair de casa, está meio medrosa, ela falou, né? E ela pede para Deus tirar isso do coração dela. Deus pode tirar, em nome de Jesus. Então, oremos por ela, pelo Gabriel. A nossa irmã Marcinha, como colocou, continua pedindo oração pela filha dela, a Gisele, também pelo irmão que chama Amarildo, que Deus visite, né? A Marcinha é bastante envolvida e preocupada, né, com os seus familiares, que Deus ouça as nossas orações em favor dela e também dos seus. Oremos pelo nosso país, não é, irmãos? Nosso Brasil precisa de oração como as nações precisam. Eu creio assim, né? Eu oro para que essa pandemia vá embora, mas acima de tudo o nosso Brasil, queridos, precisa temer a Deus. Nossa nação precisa amar a Jesus. O Brasil precisa conhecer o Salvador do mundo. Oremos pelo Brasil. Somos gratos também aqui pela Luana. Semana passada havíamos orado, ela fez a cirurgia no dente. Graças a Deus, até a última informação que eu tive, está tudo bem. Eu peço oração também, queridos, para que os irmãos orem por estes estudos que temos, estudos e os sermões, né, via online. Que Deus abençoe, que a minha oração assim, que alcance o coração dos irmãos, né? Eu falei hoje com alguém, mais do que alcançar outras pessoas, se tem outros nos vendo, louvado seja Deus por isso, né? Ou nos vendo não, ouvindo as mensagens, mas o meu desejo é de edificar e fortalecer a fé das minhas ovelhas, né? Que assim seja, e os irmãos orem para que seja sempre uma bênção. Ore para que você também tenha, separe aquele tempo e aquele momento para participar também na hora que estivermos gravando ao vivo, tá bom? Outro motivo de agradecimento é a tia da Fabiana, a dona Judite. Lembra que falei suspeita de coronavírus, totalmente isolada, não era uma pneumonia e graças a Deus está bem, se recuperando. A Aninha também pede pela saúde dela, pela filha Cristina e também o esposo. Eu me esqueci, não sei se não vou falar o nome aqui, pode ser que eu erre o nome do esposo da Cristina, né? Ou seja, o genro da Ana. Então, Deus vai saber, Deus sabe, né, a situação, coloque estes nomes na presença do Senhor. E por fim aqui eu quero fazer um pedido de oração pessoal. Quero que você ore por mim e pela minha família. Clame a Deus pela minha vida, pela minha família. E quero fazer um outro pedido pessoal. Ore por você e pela sua família. Não deixemos de orar, irmãos, uns pelos outros.
porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu vou orar por estes motivos aqui e após a oração estarei encerrando e espero que você, ao final, também diga amém e separe um tempo para também orar e buscar a presença do Senhor. Ó Deus, sim, estamos em Tua presença. Eu te louvo porque o Senhor está nos céus e dos céus o Senhor ouve as nossas orações, porque há um mediador perfeito e o nome dele é Jesus. Obrigado, Senhor, porque temos livre acesso à sala do trono. Obrigado, Senhor, porque as portas da sala do trono estão abertas. Trono, lugar onde encontramos socorro e em ocasião oportuna. Bendito seja o teu nome. E quero interceder agora por estes motivos aqui. Eu quero orar, Senhor, em favor, ó Deus, da Ana e da saúde dela. E quero rogar pela vida da sua filha Cristina e o seu genro, ó Deus, que encontra numa situação de limitação, que o Senhor os visite. Todo-Poderoso Deus, que o teu bom Espírito esteja agindo na vida e nos corações de cada um deles, para que sejam tocados, alcançados e transformados pelo Deus vivo e verdadeiro. Que a Ana esteja em perfeita paz, ó Pai, segura de que a saúde dela está nas mãos do Senhor. Dê uma semana, ó Pai, de saúde equilibrada. Rogo a Ti, ó Deus, e agradeço pela vida da dona Judite, que cremos sim o Senhor que trouxe restauração à saúde dela. Renova as forças desta senhora, em nome do Senhor Jesus, e permita, ó Pai, estabilidade na sua saúde. Ó Pai, rogamos ao Senhor por estes estudos, por estas transmissões, ó Pai, online, meu Deus. O Senhor tem o poder de fazer com que alcance muitos corações, mas acima de tudo, possa impactar o coração das ovelhas do Senhor da Igreja Presbiteriana de Vila Geni. Que o Senhor me permita a capacitação e a iluminação necessária para fazer e fazer com esmero e com zelo e ser instrumento do Senhor, para a glória do Senhor na vida dos meus irmãos, na vida das minhas ovelhas, ó Pai. Rogo ao Senhor, ó Deus, e agradeço também pela Luana, pela cirurgia no dente. Obrigado porque ela está bem. Obrigado, Senhor, porque creio está ao retorno das suas atividades normais. Ó soberano dos reis da terra, Senhor das nações, clamamos pelo nosso país. Pedimos perdão, ó Deus, pela idolatria deste país, pedimos perdão pela ignorância espiritual deste país, pedimos perdão pela corrupção, pela miséria, pela mentira, pela má distribuição de recursos. Clamamos perdão, ó Deus, pelo aproveitamento de uns, ó Pai, uns dos outros. Tenha misericórdia. Suplicamos graça sobre as autoridades deste país. Pedimos que o Senhor coloque o temor do Senhor no coração destes homens e mulheres, para que, temendo ao Senhor, possam fazer justiça. Sim, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia das famílias do nosso Brasil, Senhor. As famílias que já passam por necessidades e aquelas, ó Pai, que não passam, mas estão assustadas, com medo de faltar o pão sobre a mesa no dia de amanhã. Se tem um Deus que pode mudar esta situação, é o Senhor. Se tem um Deus que pode mandar, ó Deus, esse coronavírus embora, este Deus é o Senhor. Se tem um Deus que pode extirpar este mal do nosso país, este Deus é o Senhor. E nós confiamos em Ti e suplicamos, sara o Brasil. Socorre o Brasil. E suplicamos, ó Pai, salva, ó Pai, os Teus filhos que nesta nação residem. Alcança o coração de cada um deles. Usa a Tua igreja, usa o Teu povo para, ó Deus, alcançar com o evangelho da graça todos aqueles que o Senhor escolheu nesta nação. Pai, eu rogo em favor da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. Meu Deus, o esposo e a esposa. O esposo que não está no meio da tua igreja e a esposa vai, ó Deus, porém ele é indiferente ao Senhor. Visita estes homens, converte os corações, visita suas almas agora, Senhor, em nome de Jesus. Que as esposas, ó Pai, as esposas cujos maridos são crentes e as esposas cujos maridos não são crentes, abençoa também dando sabedoria, ajudando-as, ó Deus, a serem auxiliadoras idôneas. E visita os maridos, ó Pai, dando a eles a graça de serem homens fiéis, homens prudentes, homens, ó Deus,
que possam, pela graça e misericórdia, colocar o pão sobre a mesa, em nome de Jesus, e acima de tudo, homens de verdade. Homens tementes ao Deus vivo e Deus verdadeiro. Traz fortalecimento da nossa fé. Igreja Presbiteriana de Vila Geni, Senhor, traga forças para nós, traga motivação nas coisas do Senhor, traga-nos sustento espiritual, aviva a tua obra nas nossas vidas. Pai, este pequeno grupo, Pai, que se reúne ali e que em breve há de se reunir, aviva, Senhor, revigora a nossa vida espiritual um por um, desde a criança, nomes que foram citados aqui, desde o menorzinho até o de maioridade, abençoa, Pai, e sustenta também os trabalhadores da tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, sustenta aqueles que sustenta o emprego, ó Pai, e aqueles que estão sem emprego e carecem de uma ocupação e que tenha recursos, ó Deus, financeiros, como o nosso irmão Paulo Henrique. Abençoe, ó Deus, ajudando, mesmo nesse período de crise, uma porta pode ser aberta, assim também para com o Oswaldo, uma porta pode ser aberta, porque para o Senhor não existe coisa demasiadamente difícil. Vai sustentando a tua igreja. Obrigado desde já pelos recursos financeiros que o Senhor, ó Deus, enviou até a tua igreja neste mês. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas já consagradas ao Senhor. Obrigado, Senhor. Retribua de maneira dobrada aos filhos do Senhor, aos crentes, ó Pai, da nossa igreja, e aqueles irmãos cooperadores de outras igrejas, pessoas que pela tua bondade têm simpatizado com o nosso trabalho. Obrigado pelos recursos que eles têm enviado, e retribua também assim de modo dobrado, e que este seja mais um mês em que a tua igreja se mantenha financeiramente, em nome do Senhor Jesus. Ó bondoso e maravilhoso Deus, quero clamar também pela nossa irmã Marcinha e por toda a preocupação que ela tem com a filha, a Gisele, com toda a preocupação que ela tem com o irmão Amarildo. Senhor dos senhores, essas duas almas sejam agora tocadas, visitadas pelo teu bom Espírito, e renova, ó Deus, um espírito, um coração novo, quebranta seus corações, converte, transforma, traz saúde, não somente física, mas emocional e espiritual, e dê graça e forças e coragem para Marcinha continuar clamando, orando e suplicando ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Sustenta a saúde da nossa irmã Marcinha também, Senhor, suprindo todas as suas necessidades físicas, Senhor, como também as suas necessidades, ó Deus, espirituais. Sustenta a tua serva e guarde-a em teu nome, meu Deus. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, visita a nossa irmã Edneuza, o Gabriel, seja sobre eles de modo gracioso, tira este medo, tira esse receio do coração da sua filha, anime-a, ó Pai, e dela graça e confiança ainda mais no Senhor, ó Pai, que o que está ocorrendo neste tempo de ter que ficar em casa não venha a ser um trauma para ela, Pai. Renova as forças do Gabriel, os seus estudos. Obrigado por aquilo que ele tem aprendido e se dedicado neste tempo. Deus, suplicamos pela Suelen e o Leonardo, dois filhos enlutados que carecem da visitação e o consolo e o conforto dos céus. Quem pode dar? O Senhor tem o poder. O Senhor tem todo o poder de consolá-los e de confortá-los. Obrigado, porque cremos que eles hão de passar por este tempo, ajudados pelo Deus vivo e pelo Deus verdadeiro, e que saibam que há uma igreja, que há um povo orando e intercedendo por eles. Clamo pela vida do nosso irmão Roberto, na situação da administração, ó Deus, dos recursos do Pai, administrar, ó Deus, esta situação de saúde do Pai, meu Deus, e questões no trabalho. Seja com o teu filho, dando sabedoria, dando graça, dando orientação em nome de Jesus, abrindo, Senhor, as portas que precisam ser abertas, fechando aquelas que precisam ser fechadas. Sim, Senhor, socorre o nosso irmão Roberto e através dele, ó Deus, derrama, alcance sua mãe, sua irmã e os seus familiares. Seja ele um baluarte no seio desta família. Peço pela vida do pai do Roberto, ainda naquele leito de hospital, carecendo de ser reavivado, Pai. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, faz aquele homem reagir. Dê forças àqueles neurônios, ó Pai,
reaviva, ó Deus, aquele homem, traga-o de volta para o seio da família e transformado em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Meu Deus, o Toninho, cunhado do irmão Visley, Senhor, ainda na Santa Casa, carecendo de cuidados especiais. Até aqui creio que o Senhor já fez não um nem dois, mas vários milagres na vida deste homem. Senhor Jesus, que aquela família continue vendo o poder e a glória do Senhor na vida do Toninho, Senhor. Tenha misericórdia dele e leve-o para casa, restabelecido, restaurado em nome de Jesus. Soberano Senhor, clamo pela saúde do missionário Felipe, ainda na UTI, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia deste teu servo. Pai, em nome do Senhor Jesus, freia o avanço deste vírus no organismo do teu filho. Dá força aos pulmões, dá força aos órgãos, ó Pai, respiratórios dele, Senhor, as vias respiratórias, afasta toda febre, em nome de Jesus. Seja ele, ó Pai, restabelecido, restaurado por completo na sua saúde e volte para casa. E voltando para casa, encontre a esposa, a Cristina, também completamente restabelecida e restaurada, Pai, dessa enfermidade. E tantos outros servos e servas. Porque essa enfermidade não escolhe homem, não escolhe mulher. Não escolhe, ó Deus, rico ou pobre, velho ou novo. Essa criança atinge todos e essa enfermidade atinge todos em todos os cantos. Aqueles que são teus e aqueles que não são teus, meu Pai, socorre. Em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder e que o Senhor socorrendo e fazendo milagres, ó Pai, que todos estes possam levantar as mãos para os céus e dizer glórias a Deus. Visita o Celso, sua família nos Estados Unidos, sejam protegidos também deste mal e aqueles que estão ao redor do teu filho e missionários e missionárias ao redor do globo, ó Deus, que foram levados pelo Senhor para proclamar o evangelho da graça, o evangelho, ó Deus, salvador, o evangelho que traz cura e libertação dos pecados. Deus eterno, Deus poderoso. Visita o nosso irmão Oswaldo, a situação de desemprego agora, ó Pai, dê a ele que o Senhor ajude a ter a cabeça no lugar e tomar as decisões, as melhores decisões, não permita precipitações. Abençoe a sua esposa Adi, ó Deus, e o Senhor tem o poder de contornar esta adversidade na família. Só o Senhor é Deus para socorrê-los. Tenha misericórdia. Obrigado pelo tio da Dani, ó Deus, que se recuperou, o seu Reinaldo está em casa. Louvado, louvado seja o teu nome. E ó Deus, agora por parte do pai, a tia e a prima do pai, e essa prima, ó Deus, entubada, ambos com coronavírus. Senhor Jesus, onde estiverem agora, o leito de hospital onde estiverem, se acamados, sendo tratados ou cuidados, Senhor, ouve tu dos céus a nossa oração, ouve e atende, ouve e responde, ouve e opera um milagre na vida destas pessoas. Livra-os dessa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, opera um milagre na vida deles, como já oramos de tantos outros, ó Pai, acometidos por esta enfermidade e por outras enfermidades, e alguns já há tempos, ó Pai, em leito de hospital, de UTI. Meu Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Repreende as enfermidades, traz cura, Senhor, às pessoas, homens e mulheres. Socorre as famílias que sofrem mês a mês, dia a dia, com enfermidades, ó Pai, que não vão embora. Tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor. Suplicamos pela vida da Elita, Senhor, esta irmã que esteve conosco por breve tempo, por conta agora do recolhimento, ó Pai, seu esposo Claudemir, estão aguardando a Deus o encerramento desta quarentena, para que ele seja submetido a um tratamento melhor do que ele tem recebido até aqui. Compadece-te e providencia que o quanto antes este homem, ó Deus, receba um tratamento que vai lhe trazer uma melhor qualidade de vida. Seja com ela,
Que a Elita continue, Senhor, buscando a Ti, continue lendo a Tua palavra e orando e confiando no Deus vivo e verdadeiro. Rogo a Ti, ó Deus, pelo Joaquim, o primo da Meire, Senhor, com esta enfermidade. Onde está agora também, Senhor Jesus. Pessoas próximas a pessoas que amamos, pessoas, ó Pai, amadas. Senhor, se o Senhor não intervir, se o Senhor não agir, nada irá acontecer. Por isso, ó Pai, ouça-nos como unidos em oração, as súplicas dos justos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ouve, Senhor. Ouve, ó Deus, e atende. Ouve, Senhor, e responde. Ouve, meu Deus, e cura estas vidas. Livra-os desta enfermidade. Cumpra-se a vontade do Senhor na vida destas pessoas. E de meio a tudo isso, traz um despertamento, um retorno, ó Deus, dos familiares ou dos acamados, um retorno aos teus braços. Sim, uma volta como o filho pródigo voltou à casa do pai, em nome de Jesus. Meu Deus, todos nós saiamos, ó Pai, desta quarentena enriquecidos. Saiamos, ó Deus, aperfeiçoados, fortalecidos e renovados, avivados por misericórdia, ó, com maior comunhão com o Senhor, que assim seja com cada um de nós. Maravilhoso Senhor, maravilhoso Deus. Eu oro a Ti no nome e na autoridade de Jesus e creio, ó Pai, que as nossas orações estão todas elas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Conto com suas orações, conto com sua súplica na presença do nosso Deus em nosso favor. Oremos uns pelos outros e ore também por você, pela sua vida. Deus te abençoe e até quinta, às 19 horas, em nome de Jesus.